Alô, galera! Chegamos para mais um conteúdo aqui no canal do Wagner Frederico, desta vez com uma entrevista especial com um especialista em direito desportivo que vai explicar para nós aqui direitinho o que a lei prevê em caso de disputa litigiosa, como é o que está acontecendo entre o Santos e o atacante Marcos Leonardo, que se recusa a voltar a jogar pelo time, já faltou a treinos nesta semana, não foi para o jogo contra o Fortaleza, quer ser negociado para Roma, o Santos diz que não abre mão do jogador, enfim, é um impasse que foi criado e se não houver acordo, né, o Santos vai tentar, imagino, né, fazer o jogador cumprir o contrato, mas o que a lei prevê em relação em casos como esse? É sobre isso que o nosso convidado aqui especial vai falar para vocês, tá certo? Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, né, se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda demais a gente a continuar crescendo por aqui, tá certo? Grande abraço a todos. Então vamos lá, vou colocar aqui o nosso convidado na tela, que é o nosso querido Rafael Cobra, que é um especialista em direito desportivo. Rafael, tudo bem? É um prazer ter você aqui, meu querido. Eu vou iniciar essa conversa aqui te perguntando se você está por dentro de tudo que está acontecendo aí nessa situação, nesse imbróglio aí entre o Santos e o Marcos Leonardo. Santos bate o pé de que não quer vender o jogador, teve uma proposta aí de 12 milhões de euros, mais 6 milhões de bonificação. O Santos não aceitou, está disposto a aumentar o salário dos jogadores, está disposto a dar luvas para mantê-lo aqui pelo menos até o final do ano. O Santos considera o Marcos Leonardo um jogador fundamental para ajudar o time a sair desta situação. O Santos está na zona de rebaixamento, né? Até pelo menos o início da 19ª rodada do campeonato. O Santos ocupa a zona de rebaixamento. E, por outro lado, o jogador e seu staff, sua família, se diz traído pelo Santos, diz que o Santos já havia aceitado a proposta da Roma, o Santos incentivou o jogador a buscar propostas, e depois de ter aceito, agora voltou atrás. Isso causou aí uma frustração ao jogador, o jogador se recusa a voltar a jogar pela equipe. Você está por dentro de tudo, Rafael? Bom, primeiramente, Wagner, um grande prazer aí ter recebido o convite para vir aqui bater esse papo com você, trazer aí algumas das possibilidades, implicações jurídicas que esse caso pode ter como consequências. Bom, a gente sabe, né, já é de conhecimento público aí, grandes dos fatores que envolvem essa relação Santos, Marcos Leonardo e Roma, né? Evidentemente, eu não tenho acesso ao contrato de trabalho entre o atleta e o Santos, que é onde, de fato, estão previstas as regras dessa relação entre clube empregador e atleta prestador de serviço, trabalhador da modalidade de futebol. Então, a gente pode aqui trazer alguns comentários, algumas possibilidades, algumas implicações jurídicas que esse caso pode ter, mas, claro, sempre fazendo a ressalva que o que rege efetivamente essa relação são os termos, as cláusulas contratuais na renovação contratual feita pelo Marcos Leonardo com o Santos. E antes da gente começar a trocar essas informações, Wagner, é importante a gente frisar que aqui a gente tem dois aspectos, duas formas de análise dessa relação. Um olhar é a relação contratual entre o Santos Futebol Clube e seu atleta, regida essa relação pela Lei Pelé, né, norma nacional que prevê as condições jurídicas de relação entre clubes e atletas, e essa relação ganha um outro olhar quando a gente tem uma terceira parte, né, nesse caso específico a Roma, um clube internacional. Então a gente passa a necessariamente também ter que estar atentos ao que o regulamento de status e transferências de jogadores da FIFA prevê, porque passa a ser uma relação que ganha amplitude internacional, né? Não é uma mera relação entre clube brasileiro e atleta brasileiro. Essa situação, esse imbróglio, acabou tendo essa terceira parte envolvida, que é um clube internacional. Então a gente passa necessariamente a ter um olhar atento ao que dizem os regulamentos da FIFA para essas situações.
Antes de lhe devolver a bola, Wagner, para que você faça as perguntas, a gente possa ir trocando informações, um aspecto que é de suma importância é que a FIFA prevê no seu regulamento como premissa um princípio da estabilidade contratual. O que significa isso? A FIFA tem como premissa que um contrato de trabalho entre um clube e um atleta deve ser cumprido do seu início ao seu final. Claro que existem possibilidades de ruptura antecipada, seja de forma justificada ou não, e aí virão consequências indenizatórias àquela parte que não deu causa à rescisão contratual. E a FIFA tem também uma outra regra, um outro conceito que também se aplica a esse caso específico, que a FIFA considera que todo atleta profissional menor de 28 anos, portanto, o caso do Marcos Leonardo, nos contratos de trabalho firmado com seu clube ou renovações de contrato, como é o caso, os 3 primeiros anos deste contrato é o que a FIFA denomina como período protegido do contrato de trabalho, onde as regras, onde a FIFA, os aspectos subjetivos de análise de cada caso concreto passam a ter um enfoque ainda mais rigoroso quando a ruptura ou quando a provável possível ruptura de contrato de um atleta seja durante esse denominado período protegido. Então, esses são alguns conceitos que durante aqui a nossa conversa a gente vai retornar, vai reforçar, mas veja que existem normativas, seja na Lei Pelé ou legislação trabalhista de forma subsidiária, ou nos regulamentos da FIFA, existem previsões bastante precisas para análise desse caso concreto aí do Marcos Leonardo. Né? Entendi. Então, só para servir de subsídio aí para você, eu vou te falar as informações que a gente tem sobre o atual contrato do Marcos Leonardo, que foi renovado no princípio de 2022, né? Depois de um grande tempo aí de negociação entre as partes. Né? O jogador chegou até a ser afastado porque não queria renovar o contrato nas condições que o Santos queria. Houve ali um litígio à época também, mas aí acabou chegando a um acordo, mas o contrato é renovado em 2022 e é colocada uma cláusula, Rafael, nesse contrato. Foi feita ali uma previsão, né? Claro que isso não está no contrato, mas foi feita uma previsão de negociação do jogador nesta janela agora de 2023, a partir desta janela de 2023, e essa cláusula que está no contrato, isso sim, né? Está no contrato, é uma cláusula que garante um aumento salarial de 50% ao jogador, caso o Santos, a partir desta janela de 2023, recusasse uma proposta igual ou inferior ou maior do que 12 milhões de euros. Né? A proposta da Roma é de 12 milhões de euros, mais 3 milhões de uma primeira bonificação, caso o jogador atinja um determinado número de jogos, e mais 3 milhões caso o jogador atinja outras metas. Uma delas é ser convocado para a seleção brasileira em jogos oficiais, a outra é a Roma se classificar com ele atuando, né? A Roma se classificar para Champions ou ser campeã italiana. O Santos se dispõe a pagar mais do que está estabelecido no contrato, a dar um aumento maior do que está estabelecido no contrato, pelo que eu apurei, né, a informação que eu trouxe aí ao pessoal que me acompanha aqui no canal, na semana passada, que o Santos estaria disposto a pagar até 100% de aumento, né, aumentar o salário dele em 100%. Além disso, pagar um valor de luvas, né, um valor que seria ali acordado, né, caso houvesse aí, né, uma reaproximação para uma negociação, um valor de luvas para o atleta. Diante disso, você falou dos 3 primeiros anos, né, que há aí uma proteção maior ao clube, no caso de jogador até 28 anos, nos 3 primeiros anos. Esse seria o segundo ano do contrato que foi renovado em 2022. Né? 22 foi o primeiro ano, ele assinou um contrato de 5 anos, que vale até 2026, né? Final de 2026. Então, estamos aí no segundo ano, na metade do segundo ano ainda, Rafael. Sim, então estamos aí dentro, como eu disse, a FIFA denomina do período protegido, né? Wagner, diante dessas informações que você traz, né, do que prevê o contrato de trabalho entre Santos Futebol Clube e atleta, e
e os montantes envolvidos na proposta feita pela Roma, quer dizer, o Santos, ao que consta, está cumprindo com o previsto em contrato. Né? Existe essas cláusulas de saída, né, as buyout clauses, elas estabelecem aquilo que as partes convencionarem. Né? Poderia, se a redação contratual prevesse uma proposta de 12 milhões, você é obrigado a me negociar, não haveria a possibilidade de resistência por parte do clube. Agora, a partir do momento em que a cláusula contratual prevê um valor 12 milhões de euros para uma proposta, e caso o clube não queira fazer a transferência, ele tem uma penalidade, vamos chamar assim, tem uma obrigação contratual, parte ao Santos cumprir a obrigação contratual prevista em contrato. Então, se o Santos está fazendo, pelo que você nos traz de informação, se o Santos está propondo, inclusive, mais do que a sua obrigação contratual, o clube acaba se preservando em eventual litígio. Né? Eu acho que essa é uma postura do clube de forma a preservar os seus interesses, sejam interesses financeiros, num primeiro momento, ou sejam interesses desportivos. Né? Vale dizer que a única forma de um clube ser obrigado a se desfazer do seu atleta é pelo pagamento integral da multa prevista em contrato. É o único momento em que o clube não tem autonomia de decidir se o negócio é interessante, vantajoso ou não. Não é o que vem acontecendo neste caso. Então, por essas informações, me parece que a postura do Santos está sendo de preservar os seus interesses e respaldado pelo contrato firmado com o atleta e pelos princípios e pelas regras trazidas pelo regulamento de status e transferências de jogadores da FIFA. Então, ao que consta, o Santos está agindo de uma forma correta, preservando seus direitos e assim, caso não consiga essa preservação, ele pode, se essa postura do atleta de não se apresentar ao trabalho permanecer, se estender por um período de tempo, sem que haja realmente um consenso entre Santos, Atleta e Roma para a concretização da negociação, o Santos pode, ou melhor, o Santos deveria adotar algumas posturas, mas aí quando eu falo esse deveria, Wagner, a gente tem que ter muita atenção que em muitos momentos, em relações contratuais de clube e atleta, nem sempre vale a pena seguir o que a lei literalmente lhe autoriza, tentando manter uma boa relação e continuidade da relação contratual com este atleta, que me parece que para o Santos, nesse primeiro momento, é o que mais interessa. É o convencimento ao atleta e a manutenção da relação. Né? Mas existe a possibilidade do Santos seguir caminhos distintos em relação ao atleta, com base na legislação nacional, Lei Pelé, entre as obrigações que o atleta tem num contrato de trabalho, é a de se apresentar para os seus treinamentos, para as suas preparações e estar à disposição do seu clube para desempenhar a sua atividade. É uma obrigação do atleta cumprir isso perante seu clube, se não houver qualquer razão suficientemente justificável para agir em forma contrária. E não me parece que esse seja o caso. Em relação à Roma, o Santos pode também adotar uma medida mais extrema em relação ao clube italiano perante a FIFA, denunciando a postura do clube italiano no sentido de forçar, de incentivar o atleta a não dar continuidade na sua relação contratual com o seu clube atual. Como é que se consegue provar isso, né? Porque a gente, até então, a Roma fez uma proposta, né? Havia ali o interesse, né? Até que, pelo que se sabe, havia o interesse tanto do Santos, do staff do jogador, de abrir uma negociação. A Roma abriu a negociação, fez a proposta, o Santos oficialmente, é uma informação que eu já dei aqui também no meu canal, oficialmente o Santos já recusou essa proposta de 12 milhões, mais 6 de bonificação. O Santos já avisou de forma oficial a Roma que não tem interesse nessa proposta.
O Santos até está disposto, e isso vem sendo dito aí pelos seus dirigentes publicamente, o Santos está até disposto a negociar o Marcos Leonardo com a Roma, desde que, principalmente, a principal exigência, que o jogador continuasse no clube pelo menos até o final do ano, né? O Santos também acha que a Roma deve pagar mais, o Santos também quer mais, hoje, nesse momento, quer mais dinheiro para vender o jogador, mas o principal, a maior exigência é de que o jogador fique pelo menos até o final do ano. Como é que se caracteriza isso? Como é que o Santos pode abrir uma denúncia contra a Roma? Até que ponto, como é que isso pode ser provado, né? Olha, determinado clube está pressionando o jogador, está agindo de má fé para que ele saia do clube, está aliciando, né? Assediando, como se diz. Wagner, eu acho que nesse caso específico, o Santos tem proposta oficial encaminhada pela Roma, né, em condições em que o clube já se posicionou de forma contrária, né, e não existe outra proposta oficial pelo atleta para uma transferência imediata, né? Então, eu acho que esses fatos dão, sim, o subsídio necessário se o Santos assim entender necessário, né? Como eu disse, uma coisa é o que a lei ou os regulamentos esportivos possibilitam o clube de fazer. Aí passa a ser uma faculdade do clube entender se, no momento, diante dos seus interesses, seria essa a melhor medida a ser adotada. Então, a gente está falando aqui que, conceitualmente, é possível, mas que, claro, passa a ser uma análise interna, estratégica do clube, adotar ou não determinado tipo de postura aí mais disruptiva aí nas relações que estão sendo feitas agora entre as partes. Então, esse é um aspecto. Né? Certo. Imaginando que essa situação vai realmente, de fato, partir aí para uma disputa litigiosa, jurídica, o fato de o Santos, né, havendo comprovação, claro, né, porque esse é o discurso do staff do jogador, da família do jogador, o fato de o Santos ter incentivado, ter pedido para o jogador, para o staff do jogador, ter pedido para que eles trouxessem uma proposta ao clube, demonstrado claramente o interesse agora, né, este ano, no começo deste ano, como alega o staff do jogador, que o Santos procurou, né, para que eles fossem atrás, trouxessem uma proposta de um clube da Europa. Isso, de alguma maneira, pode pesar contra o Santos numa batalha jurídica? Isso serve como justificativa para o jogador agora não querer cumprir o contrato? Ô Wagner, eu não acho, opinião extremamente particular, não acho que isso possa pesar contrário ao clube, porque uma coisa é você ter interesse em negociar um atleta. Agora, não é um interesse em negociar o atleta por qualquer valor. Né? O Santos entende que o valor de mercado do seu atleta é superior àquilo que lhe foi oferecido. Né? Então, como você trouxe como informação, quer dizer, o Santos ele tinha dois caminhos ao receber uma proposta igual ou superior a 12 milhões de euros. Celebrar o negócio ou, em não querendo celebrar o negócio, conceder obrigatoriamente ao atleta um reajuste salarial. Então, o Santos estará totalmente respaldado no lado jurídico se ele cumprir a condição prevista em contrato. A proposta que chegou atingiu aquele patamar estabelecido em contrato, então, agora eu, clube, tenho dois caminhos a seguir. Ou aceito fazer a transferência, ou então sou obrigado a cumprir a condição prevista em contrato. Então, se o Santos cumprir com tal condição, e como você trouxe de informação, o Santos está fazendo, inclusive, além do que prevê a obrigação contratual, o Santos estará totalmente respaldado no cumprimento das suas obrigações contratuais. Né? Porque o objetivo do Santos, neste momento, pelo menos até aqui, né, Rafael, o objetivo do Santos é ter o jogador de volta. O objetivo do Santos é utilizar o jogador. Né? O Santos considera fundamental a permanência do Marcos Leonardo, pelo menos até o final do ano,
para que ele ajude o Santos a sair dessa situação, o Santos que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o jogador, caso essa situação persista e haja aí realmente uma batalha jurídica, o jogador ele corre o risco de ser penalizado em ter que pagar a multa contratual, que é de 100 milhões, pelo que eu tenho de informação, né? É de 100 milhões de euros? Tudo depende. Na verdade, se o atleta se recusar, o Santos não topar as propostas feitas pela Roma até o término da janela de transferências, né, no final deste mês, exatamente, e o atleta, durante esse período todo, se recusar a cumprir as suas obrigações contratuais, o Santos tem, com um olhar em Lei Pelé e conceitos gerais da relação de trabalho aqui, deverá notificar o atleta e que ele deve, sim, cumprir as suas obrigações contratuais e, no não comparecimento do atleta para cumprir as suas obrigações contratuais, pode isso, sim, ensejar uma ruptura contratual por culpa do atleta. E o Santos ter o direito a receber a multa prevista em contrato, caso a ruptura antecipada da relação contratual seja por iniciativa do atleta. E mais, se nesse caso o atleta, de alguma forma, buscar uma ruptura contratual com o Santos, ou for feita essa ruptura por iniciativa do Santos, buscando algo equivalente ao que seria justa causa aqui na nossa legislação, em um atleta firmando o contrato com uma outra equipe, nesse caso a Roma, o Santos pode denunciar à FIFA essa relação e haver punição desportiva ao atleta e também ao clube italiano. Nesse sentido, a gente tem um exemplo extremamente recente do Cueva. De uma forma indireta, tem uma relação com o Santos, que um atleta argentino, Lucero, jogador, desculpa, eu não me recordo o clube anterior dele, ele teve um litígio, uma disputa com o clube e teve a rescisão de contrato. Portanto, passou a ser um atleta livre. Esse atleta livre, diferente do que é o caso do Marcos Leonardo, veja como uma coisa, mesmo o atleta estando livre. Sim. O Lucero livre firmou o contrato de trabalho com o Fortaleza. Sim. O Fortaleza disse que não interferiu, mas iniciada a disputa na FIFA, quando ela decide que aquela ruptura de contrato do Lucero com o seu clube anterior foi causada por culpa do atleta, é um conceito da FIFA, claro que isso pode ter prova em sentido contrário, mas é quase que uma presunção de que o clube posterior do atleta foi quem incentivou aquela ruptura injustificada do contrato de trabalho. Portanto, atualmente, a FIFA aplicou punição ao Lucero, atleta, impedindo-o de jogar por 4 meses, tanto que, por isso que eu disse que indiretamente implica no Santos. No jogo de amanhã, de domingo, entre Santos e Fortaleza, esse atleta não disputará a partida, porque está suspenso, né, aplicada essa punição. E a FIFA impôs ao Fortaleza, por entender que ele aliciou, que ele incentivou o atleta a romper o contrato, aplicou uma punição desportiva de proibição de contratar jogadores, de registrar jogadores, por 2 janelas de transferências. Então, veja que, numa análise com o desenrolar dessa situação de Santos e Marcos Leonardo, pode, eventualmente, dependendo dos fatos como eles aconteçam, haver futura punição ao atleta e ao clube italiano por um entendimento de que houve a ruptura da relação anterior por uma posição de incentivo por parte do clube italiano. Então, veja que existem possibilidades de consequências não só de indenização entre clubes e atleta, mas também de punições na esfera esportiva. Sim, sim, sim. Outro caso semelhante é o do Cueva, né? O Cueva ele rescindiu unilateralmente o seu contrato com o Santos para assinar com o Pachuca. O Santos depois processou, né? Notificou a FIFA, processou o Pachuca, processou o jogador, e o caso ainda está em julgamento, se eu não me engano, não houve ainda uma... Não, esse caso do Cueva já foi julgado definitivamente
Inclusive, o Santos já recebeu a indenização que lhe foi garantida, né? O caso do Cueva... É verdade, é verdade. No caso do Cueva, ele entrou com um pedido de rescisão antecipada do contrato de trabalho na FIFA, porque ele tinha lá mais de 2 meses de atraso de verbas salariais. A FIFA, quando chega uma demanda nesse sentido, a FIFA, quase que na totalidade dos casos, ela concede a liberação do atleta de forma liminar, para garantir que o atleta possa desempenhar sua atividade onde quer que seja. Mas ela libera o atleta, mas o processo tem sequência, tem segmentos. E nesse caso do Cueva, foi entendido que a rescisão contratual foi por culpa do Cueva, porque ali houve uma falha de assessoria a ele, que o Cueva deixou de notificar. A FIFA exige que quando há 2 meses de salário atrasado, que o atleta notifique o clube para que pague esse valor em 15 dias, e se não fizer o pagamento em 15 dias, há a rescisão do contrato. Mas o Cueva não notificou o Santos. Portanto, ele deixou de cumprir um requisito obrigatório da FIFA e, na análise final, a FIFA entendeu que a culpa foi do Cueva. E o Pachuca foi solidariamente responsável, pagamento da indenização, porque foi o primeiro clube que ele se registrou ao sair do Santos Futebol Clube, né? Exatamente. Então, assim, resumindo, né, neste caso, diante das informações que a gente tem, né, Rafael, o Santos hoje está protegido pela lei. O contrato hoje, o Santos está protegido, está em condições favoráveis, né? Sim. Você, com a sua experiência aí de acompanhamento desse tipo de caso, o que você imagina que pode acontecer aí? Porque quando a gente chega numa situação como essa, né, parece que estão jogando xadrez ali, né? Clube, jogador, parece que eles estão ali tomando posições, dando passos muito bem orientados, né? Claro, o Marcos Leonardo certamente está sendo orientado também por um departamento jurídico, né? Pessoal. O Santos também, né? Evidentemente, que já tem o seu departamento jurídico. O que você está... Qual é a leitura que você está fazendo desse caso aí, hein, Rafael? Só para a gente poder terminar essa entrevista aqui. Tá. Ô, Wagner, vale dizer assim, o Santos não é obrigado a aceitar negócio. Né? A gente teve exemplos de atletas que estiveram muito próximos de ser contratados pelo Santos. A gente pode citar o Blondel e Cristaldo, em que o atleta queria vir, o Santos tinha total interesse, mas os clubes detentores do vínculo do atleta não aceitaram a proposta financeira feita pelo Santos. Então, não há como se obrigar um clube a transferir um ativo dele, um atleta que tenha contrato de trabalho vigente, que as obrigações financeiras estejam sendo cumpridas. Não há nenhuma forma, a não ser o pagamento de multa prevista em contrato. Então, o Santos tem total possibilidade de bater o seu pai e falar, não, o meu momento esportivo não me permite me desfazer desse atleta. Por mais que financeiramente eu ache interessante, ou por mais que seja vontade do atleta seguir um outro caminho, nesse momento eu cumpro as minhas obrigações contratuais, portanto eu posso exigir que a outra parte, que o atleta, continue a cumprir as suas obrigações contratuais também. Então, respaldo jurídico o Santos tem para não negociar o atleta agora. Aí você pergunta de vivência de mercado. Certamente as partes precisarão sentar à mesa e todos esses aspectos serem ponderados, porque assim, não há medida que obrigue uma parte a se desfazer de um atleta, que um clube se desfaça de um atleta sem o pagamento da multa. Então, há que se sentar, conversar e mostrar para o atleta que, em algum momento, e eu acho que a entrevista recente até do Galo deixou muito claro nesse sentido, o Santos é um clube vendedor de atletas, todos os seus atletas de potencial que foram formados nos últimos anos foram negociados com o exterior, né? Sim. Só que não é no momento em que o atleta queira, ainda mais numa proposta financeiramente, não só nos valores totais, mas pelo que consta até na forma de pagamento desses valores, não atende os interesses do clube. Então o clube tem sim
toda a possibilidade de não levar adiante qualquer negociação, porque está cumprindo com as suas obrigações contratuais com o seu atleta, né? Legal, Rafael. Cara, queria agradecer demais, ficou muito claro aqui, né? Muito bem explicado toda essa situação. Queria te agradecer demais. Vamos torcer, né, para que as coisas aconteçam aí da melhor maneira para todos, né? Que haja aí uma decisão inteligente, tanto por parte do Santos quanto por parte do staff do Marcos Leonardo, do jogador, que é só um garoto, né, que tem muito talento, já provou isso dentro de campo. Tomara que as coisas se resolvam da melhor maneira possível e que não seja necessária, né, essa briga jurídica e essa batalha, que não vai ser bom nem para o Santos e principalmente para o jogador, né? Porque o Santos continua, o time vai continuar jogando e o jogador corre até risco de, como você já disse, explicou aqui, sofrer sanções esportivas. Obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo, viu? Não, imagina, Wagner. Para mim é um grande prazer. Fico à disposição aí para, em outras oportunidades, a gente retomar essa conversa, seja nesse mesmo assunto, para atualizá-lo, ou seja em qualquer outro tema que envolva aí o Santos e os aspectos jurídicos. Não tenha dúvida, sempre que precisar aí da sua assessoria, vou procurá-lo sim, sem dúvida nenhuma, Rafael Cobra, que é um dos principais especialistas em direitos esportivos do Brasil. Obrigado, Rafael, e obrigado a você também que acompanhou aqui o nosso vídeo. Não esqueça, você está no canal do Wagner Frederico, deixe o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações para receber conteúdos como esse aqui, para ser informado. E, claro, inscreva-se no canal, isso também é muito importante para a gente continuar crescendo e fortalecendo esse trabalho por aqui. Tá bom? Grande abraço a todos, valeu, Rafael, grande abraço, até mais, valeu, tchau.